Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para mais uma aula. Aqui é a professora Juscelia. Estaremos trabalhando as atividades do quinto ano. Hoje estamos na aula de número 5, a última aula desta semana. Vamos lá? Se você está realizando as suas atividades juntamente comigo, então hoje é sexta-feira, dia 12 de março. Mas se você está realizando em um outro dia, você vai anotar a data que você está realizando esta atividade. Aí na primeira página do seu material impresso, você vai encontrar esta tabela, onde nós temos a nossa rotina de estudos. Então, hoje estamos aqui na sexta-feira, dia 12 de 3 de 2021. E as atividades que estaremos trabalhando hoje serão as atividades de matemática, que estão no material impresso nas páginas 9 e 10. Para quem não se lembra, este é o nosso material impresso, que você retirou na sua escola. Vamos lá? As atividades de hoje estão nas páginas 9 e 10. Estaremos trabalhando várias situações problemas, como você vê aqui no enunciado da sua atividade de hoje, sexta-feira, 12 de 3 de 2021. Vamos lá? Resolvendo situações problemas. Antes de iniciarmos nossas atividades, lembre-se de deixar um lápis colorido para sublinhar, ou seja, destacar as informações mais importantes da sua situação problema. Aqui na número 1, temos: para realizar um trabalho de geografia, Carmen deverá medir a variação diária da temperatura, já sublinha aí, temperatura de uma cidade durante alguns meses do ano. Para obter os dados desse trabalho, qual é o instrumento de medida que Carmen deverá usar? Então, eu destaquei aqui, ó, a palavra importante, temperatura, e eu destaquei aqui, ó, a pergunta: qual instrumento de medida que Carmen deverá usar? Letra A: Carmen vai usar uma balança para medir a temperatura? Pensa bem. Lembra-se lá da escola. Lembra-se que agora nós temos alguns protocolos de segurança. E um deles é necessário medir a temperatura dos alunos, né? Então pensa, qual instrumento lá na sua escola é utilizado para medir a temperatura? Na letra A, é uma balança? Na letra B, é uma fita métrica? Na letra C, é um termômetro? Na letra D, é um velocímetro? Ou na letra E, é uma régua? Pense aí um pouquinho para responder. Marque a resposta com um X. Qual a resposta certa? Qual destes instrumentos é usado para medir a temperatura? Vamos lá? Próxima questão. Carla mediu o comprimento da mesa da cozinha de sua casa para comprar uma toalha. Como ela não tinha um instrumento de medida adequado, usou a medida aproximada do comprimento do palmo de sua mão. Observe abaixo o procedimento que ela usou para medir a mesa. Então, sublinhe aí as informações importantes. A primeira informação importante é que Carla mediu o comprimento da mesa da cozinha. Essa é a primeira informação. E a segunda é que ela usou como medida aproximada o quê? O comprimento do palmo da sua mão. Dá uma olhadinha aqui na figura, ó, vocês estão vendo como ela foi fazendo? Ela foi colocando os palmos das mãos para encontrar a medida da mesa. Aí eu tenho aqui na pergunta: qual é a medida aproximada do comprimento dessa mesa que Carla mediu? Então, eu observando aqui na imagem, eu vi que cada palmo equivale a 22 centímetros. Então, nós temos 2, 3, 4, 5, 6 palmos. 6 palmos de 22 centímetros. Então, você pode fazer esse cálculo de duas formas diferentes. Primeiro, você pode fazer um cálculo que vai juntar todas essas quantidades, ou você pode fazer um cálculo que você vai multiplicar o 22
pela quantidade de vezes que ela colocou o palmo da sua mão, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, ok? Vamos lá. Você fez o seu cálculo aí? A resposta do seu cálculo foi 44 centímetros? Se foi 44, marca a letra A. Letra B, foi 88 centímetros? Letra C, foi 110 centímetros? Letra D, 132 centímetros? Ou letra C, 130 centímetros? E aí, qual foi a medida da mesa, do comprimento da mesa da cozinha da casa de Carla? Pensa aí um pouquinho. Olha só, já tem aqui, ó, qual é a medida aproximada do comprimento dessa mesa? Um tempinho só. Quem não terminou, pode pausar o vídeo um minutinho e terminar de realizar os cálculos. Número 3. Presta muita atenção nessa situação problema. Fernando comprou uma garrafa de 2,5 litros de refrigerante com os seus amigos. Então, já sublinha aí essa informação, uma garrafa de 2,5 litros. Sabendo que um copo contém 200 ml de refrigerante, quantos copos Caio conseguirá encher e qual a quantidade de refrigerante que irá restar na garrafa? Então, ele comprou essa garrafa que tem 2,5 litros, mas cada copo de refrigerante tem 200 ml. Vamos ver? Uma alternativa que nós podemos usar, ou nós podemos observar quais são os números que eu tenho aqui no meu enunciado. Na letra A, eu tenho na alternativa 12 copos. Vamos lá. Será que foram 12 copos que o Fernando e o Caio utilizou? Vamos ver? Ah, tá. Quanto irá restar? 12 copos vezes 200 ml. 200 ml. Quanto vai dar? Olha lá. Vai dar 2.400. Por quê? Toda vez que eu tenho uma conta que eu tenho zero, eu posso deixar ele para fora da minha conta e só multiplicar os demais números. Então, 2 vezes 2, 4, e 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho 2.400. Então, eu descobri, olha só, que 2.400 está pertinho aqui de 2,5 litros, que é 2.500. Então, só falta 100 ml para completar. Aí, aqui na letra A, fala que são 12 copos e sobrou 5 ml. Se sobrar só 5 ml, ó, dá 2.405. Não deu 2.500, que seria o mesmo que 2,5 litros. Então, vamos na próxima alternativa, que eu tenho 12 copos. Eu tenho essa alternativa aqui, ó. Então, se eu somei 12 copos e deu 2.400 mais 100 ml, eu encontrei 2.500 ml, que é o mesmo que 2,5 litros. Então, eu vou assinalar a resposta certa. Qual é a resposta certa, então, dessa alternativa? Eu poderia fazer esse cálculo de uma outra forma? Poderia ir calculando 200 vezes 1, 200 vezes 2, até chegar no 2.500. Mas eu poderia também fazer este cálculo aqui, 12 vezes 200 e já chegar no 2.400, certo, pessoal? Mas vocês podem usar uma outra estratégia, lembrando que quando nós utilizamos estratégias diferentes, o nosso cérebro cria novos caminhos para encontrar respostas, certo? Questão número 4. Uma distribuidora de alimentos ensaca feijão em embalagem de 2 tamanhos diferentes. Olha só, são 2 tamanhos, eles são diferentes. Uma comporta 2 quilos e a outra 1,5 kg de feijão. Então, vamos destacar? Então, tem uma embalagem que comporta 2 litros e outra que comporta 1,5 kg. Se eu preciso comprar 6 quilos de feijão, optando pela embalagem de 1,5 kg, terei que comprar quantas embalagens? Olha só, vamos multiplicar primeiro por 2. 1,5 kg é o mesmo que 1,5 vezes 2. 2 vezes 5, ó, vamos colocar aqui, ó, vários cálculos, porque nós vamos calcular até chegar nos 6 quilos. 2 vezes 5,
10. O 0 da unidade vai ficar aqui, 1 da dezena sobe. 2 vezes 5, 10, ficou o 0 aqui, 1 da dezena subiu. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Seria 3 embalagens? Aliás, 2 embalagens de 1,5 kg equivale a 3 quilos. Então, seria 2 embalagens? Não, porque eu preciso de 6 quilos. Então, vamos ver 3 embalagens? 1,5 kg ou 1,5 vezes 3. 5 vezes 3, 15, o 5 da unidade fica e 1 da dezena sobe. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4,5 kg. Não chegou ainda nos 6 quilos. 1,5 kg vezes 4. 4 vezes 5, 20. O 2 da dezena sobe e o 0 da unidade fica. 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. Mais 1, 6. Então, nós encontramos aqui quantas embalagens, pessoal? Quantas vezes 1,5 kg que chegou em 6 quilos? Letra A, 3 embalagens. Letra B, 4 embalagens. Letra C, 5 embalagens. Letra D, 6 embalagens. Letra E, 7 embalagens. Assinale de acordo com os cálculos que nós realizamos. Continuando. Número 5. Ao usar uma régua de 20 centímetros para medir uma mesa, Henrique observou que ela cabia 27 vezes o comprimento da mesa. Então, a régua tinha 20 centímetros e ela, fazendo a medição da mesa, ela comportou 27 vezes o comprimento da mesa. Ele multiplicou esses valores e encontrou 540 centímetros. E aí, em metros, o comprimento dessa mesa é como? O que eu vou fazer? 27 vezes o quê? O 20. E aí, identificando o resultado, ó, lembrando que quando nós estamos falando em comprimento, vou contar uma, duas casas e vou colocar uma vírgula. Então, preste atenção, olha só, em metros, qual é o comprimento dessa mesa? Aqui, só observando, ó, eu consigo responder essa questão. Número 6. Pedro e Lauro mediram a largura de uma mesma janela em palmos. Novamente, usaram as mãos. Para Pedro, deu 15 palmos e para o Lauro, deu 13 palmos. Quer dizer, o Pedro, ó, eles mediram a largura da janela em palmos. E o Pedro, ele precisou colocar 15 vezes a mão dele. E o Lauro só colocou 13 vezes. Vocês acham? Assim podemos concluir, aliás, podemos concluir então que Pedro tem o palmo mais curto, ou seja, se o Pedro tem o palmo mais curto, significa que ele colocou a mão mais vezes para medir. É isso? B, Lauro tem o palmo mais curto? Olha aqui, o Lauro colocou só 13 vezes. Será que o palmo dele, a mão dele é mais curtinha e ele precisou colocar mais vezes ou menos vezes? Lembrando que quem tiver o palmo mais curtinho vai precisar colocar mais vezes a mão. Letra C. O palmo de Pedro é igual ao de Lauro? Os dois têm a mesma medida? Deu igualzinho a medida dos dois? Letra D. O palmo de Pedro. Pedro, que usou 15 vezes, olha só. O palmo de Pedro é maior que o palmo de Lauro, que tem 13 só? Presta atenção. Lembre-se que a professora falou, quem tem o palmo mais curto vai usar mais quantidade de vezes a mão. E letra E, ambos têm a mesma medida de palmos? Gente, só olhando no enunciado a gente já identifica que eles não têm o mesmo tamanho. Um precisou utilizar 15 vezes e o outro somente 13 vezes a mão. Presta atenção e responda essa questão. Número 7. Essa aqui você vai precisar da sua régua para auxiliá-lo a completar os pisos desta sala, ok? Mas você também poderá contar, né? Se você quiser, você não precisa fazer as marcações que nós vamos fazer aqui na figura.
piso da sala de Paulo está sendo coberto com uma cerâmica quadrada e já foram colocadas 14 lajotas. Ó, então, aqui em cinza, eu tenho as lajotas que já foram colocadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E esse espaço que está em branco? Significa que não foi colocada nenhuma lajota, nenhum piso. E aí eu tenho a pergunta: quantos pisos faltam ser colocados? Vai completando aí o desenho, ó, com a sua régua e conta quantos pisos ainda precisam ser colocados. Letra A, ainda faltam 14 pisos? Letra B, ainda faltam 10 pisos? Letra C, ainda faltam 12 pisos? Letra D, ainda faltam 11 pisos? Ou letra E, ainda faltam 13 pisos? É só você observar e contar os espaços, ok? E agora estamos aqui, ó, na nossa última questão. As figuras 1 e 2 apresentadas no quadriculado têm formas diferentes. Então, eu observo a número 1, olho o formato da número 1 e eu observo o formato da número 2. O que podemos afirmar sobre a quantidade de quadradinhos que essas figuras têm? Estamos falando da quantidade, então presta atenção. Olha aqui a figura número 1. Letra A número 1 e a número 2. Observou bem? Elas têm quantidades diferentes de quadradinhos? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Letra B. As duas têm 4 quadradinhos? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Letra C. A figura número 1 tem 2 quadradinhos a mais que a figura número 2? Ó, nós contamos aqui, deu 4, e nós contamos aqui, deu 4. Letra D. Uma figura tem a metade dos quadradinhos da outra? Ó, nós observamos que aqui tem 4 e aqui tem 4. Pensa bem. E na letra E, a figura 2 tem um quadradinho a mais que a figura 1? É só você contar os quadradinhos e assinalar a resposta certa. Tudo bem, pessoal? Espero vocês na próxima semana para mais uma aula do nosso Movimento Aprender. E não se esqueça, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, tá ok? Um grande beijo e um ótimo final de semana. Tchau, tchau, pessoal!